Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é quinta-feira da oitava da Páscoa, dia 13 de abril. Estamos vivenciando uma semana em preparação para a festa da Divina Misericórdia no próximo domingo, dia 16. Oremos, ó Santíssima Trindade. Quantas vezes no meu peito respira a sua bondade, quantas vezes o meu coração arde e o sangue pulsa em mim diante das tantas mil vezes que eu desejo adorar a vossa divina misericórdia. Desejo transformar-me todo em vossa misericórdia, para tornar-me o vosso reflexo vivo, ó meu Senhor. Que a vossa misericórdia, que é insondável, e de todos os divinos atributos, o mais sublime, se derrame do meu coração e da minha alma sobre cada irmão e cada irmã. Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja sempre atento às necessidades dos meus irmãos e não permitais permanecer indiferente diante de suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos, que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão. Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras, e nem se cansem jamais de fazer o bem aos outros. Enquanto de minha parte aceitarei as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés, para que levem sem descanso ajuda aos meus irmãos, vencendo a fadiga, o cansaço. O meu repouso seja o servir os outros. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso, se torne sensível aos sofrimentos dos outros. Ninguém receba uma recusa do meu coração, que eu conviva sinceramente, mesmo com aqueles que abusam de minha bondade. Quanto a mim, me encerro no coração misericordiosíssimo de Jesus, silenciando aos outros, e quando tenho que sofrer, assim seja. Amém. Meu irmão e minha querida irmã, o Evangelho desta quinta-feira da oitava da Páscoa é Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos.
como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhos de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é viva e eficaz. Os discípulos de Emaús ainda falavam quando o próprio Jesus apareceu do lado deles, oferecendo a sua paz. Amedrontados ainda pensam ver um fantasma, como sinal de sua ressurreição e de que era ele mesmo. O crucificado ressuscitado mostrou-lhes as mãos e o lado. E ainda não podiam acreditar, apesar da alegria e da surpresa. Jesus tomou um pedaço de peixe, alimentando-os, e em sinal de sua comensalidade, porque o fantasma não come, portanto era ele mesmo, vivo e ressuscitado, presente na comunidade, que afirma tudo o que já lhes havia dito antes da Páscoa. Era preciso que se cumprisse tudo que as Escrituras diziam dele. Como fizeram com os discípulos de Emaús, agora Jesus lhes abre o entendimento. Ele os envia como testemunhas e missionários. Jesus ressuscitado envia a sua primeiríssima comunidade, a primeira igreja aos povos. O conteúdo da missão, em primeiro lugar, a ressurreição, depois a conversão, o perdão dos pecados. A missão tem itinerário. A partir de Jerusalém, deve anunciar a todas as nações o mistério do Cristo Salvador. Jesus enviou sua primeira igreja e, pelo Espírito Santo, envia a igreja de todos os tempos e lugares para a missão. E essa igreja somos nós hoje, os enviados do Cristo ressuscitado. Vivemos a nossa missão em comunhão e participação. Quando nós dizemos sim ao chamado que Deus nos faz para trabalhar em nossa comunidade, assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã, oremos. Maria, minha mãe, minha Senhora, eu vos entrego este dia, minha família, meu corpo, a minha missão nesse dia, eu deposito em vossas mãos, ó minha mãe e minha Senhora, ó Mãe da Saúde, que a Senhora possa me cobrir com a sua bênção, com o seu manto sagrado e concedei-me a graça de ser mais santo nesse dia. Defendei-me com vosso poder de mãe de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade sobre a máscara da virtude. Fortificai a minha alma e que o sofrimento não a desanime. Ó Mãe da Graça, Mãe das Dores,
Mãe da saúde, ensinai-me a viver em Deus, assim seja. Amém. Que desça a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia.